Olá, sou Tatiana Guirado, psicóloga, e hoje vamos conversar sobre por que acreditar em Papai Noel. Vamos juntos? Semana passada, eu estava conversando com meu filho mais velho, de 10 anos, e aí ele me fez uma pergunta durante a conversa. Mamãe, por que os pais mentem para os filhos sobre Papai Noel? E aí, me veio então a ideia da gente conversar um pouco sobre isso. Por que manter, esse acreditar no Papai Noel? E aí, o que é muito importante a gente pensar? O processo de fantasiar, ele é fundamental para o desenvolvimento cognitivo da criança. E essa é a base, não só do Papai Noel, mas de todas as fantasias que envolvem o mundo infantil. As fadas, os super-heróis, Tudo isso está em conjunto para contribuir para esse desenvolvimento do fantasiar e esse desenvolvimento do lado cognitivo. Especificamente o Papai Noel, além dessa questão, dessa contribuição, a gente está falando de uma figura que traz toda uma imagem, Ele carrega uma imagem universal de bondade, de amor ao próximo, de sabedoria, de justiça, de capacidade de ouvir o desejo das outras pessoas. Ele é alguém que escuta, mas que cobra. Ele pergunta para as crianças, como que foi o ano delas, para que então elas possam ganhar o presente, entender que as nossas relações, elas são frutos de troca, que eu preciso fazer algo para receber algo em troca, que a recompensa, ela acontece a partir do mérito que eu tenho diante da vida e das coisas que eu fiz, Então, permitir que a criança, acredite no Papai Noel, não é incentivar a mentira, não é incentivar a questão do consumismo, é a gente pensar, que nós estamos possibilitando a essa criança a capacidade de sonhar, de fantasiar, de desenvolver a criatividade dela. Através dessa fantasia, a criança ela vai questionar as verdades entre aquele que é o mito e aquilo que é a realidade. Então ela tem a possibilidade de estar desenvolvendo esses questionamentos. Em geral, a gente tem que a criança entre os 6 e 7 anos, ela começa com esses questionamentos, Quando o cognitivo dela está pronto para ela começar a questionar, porque ela começa a perceber o quê? Às vezes ela vê um presente na casa e aquele presente é o mesmo que estava lá na árvore e foi dito que era do Papai Noel. Ela vai num shopping e tem um Papai Noel, ela vai em outro, tem outro Papai Noel. E aí ela começa a ligar algumas coisas e então ela começa a questionar. E aí, quando começam esses questionamentos, é que é importante a gente então estar esclarecendo para a criança, dentro daquilo que ela está perguntando, a real existência ou não dessa figura Papai Noel. Então, quando a criança perguntar, mamãe, Papai Noel existe? A gente não vai responder prontamente sim ou não. Nós vamos perguntar, por que você está me perguntando isso? E aí ela vai, por exemplo, te responder, porque o presente que eu ganhei eu vi lá em casa. Então eu acho que não foi Papai Noel que me deu, eu acho que ele não existe. Então se a gente perceber que a criança ela já está elaborada, que ela já tem ali uma percepção dessa realidade, a gente não vai mentir para ela então nesse momento, porque aí sim ela poderia se sentir enganada, Por quê? Porque o cognitivo dela já deu conta de perceber essa realidade, de fazer esse paralelo entre mito e realidade, e ela já está trazendo um questionamento sobre isso. Portanto, esse é o momento da gente, então, dizer a verdade, tá? Acreditar em Papai Noel, muitas vezes, não só para criança, até mesmo para os adultos, assim, essa questão do espírito do Papai Noel, é aquele sentimento de ser acolhido, de ser olhado de uma forma especial, de sentir que ele personifica, ou seja, que é para mim alguma coisa, que aquele meu desejo, ele vai ser atendido, Então, todas essas coisas, elas fazem parte de uma magia que também está em torno do Natal. Não é só a questão de dar ou não o presente, mas é todo o significado que a gente tem em torno de tudo isso que nós estamos falando,
né? Ele é um personagem, então, que ensina muito a questão de uma generosidade. Ele doa o tempo dele fazendo presentes para deixar outras pessoas felizes. E ele não pede nada em troca, né? E aí tem até as musiquinhas que falam que Papai Noel não esquece de ninguém, né? Então, qual que é essa ideia? O que a gente pode também estar aproveitando desses valores que são passados para que a gente possa estar ensinando aos nossos filhos todas essas questões de amor ao próximo, de ser generoso, né? Então, tudo isso são coisas que a gente pode estar aproveitando como ensinamentos neste momento, bom? E às vezes as pessoas perguntam assim, mas quando que tem que parar de acreditar no Papai Noel, né? Não existe uma data limite. Nós vamos ter que prestar atenção nesses questionamentos que eu coloquei para vocês. Quando a criança já traz isso, é sinal de que ela está elaborando. Mas, normalmente, até 8, 9 anos, a maioria das crianças já conseguiu, né, perceber essas diferenças e já entendeu, então, que o Papai Noel faz parte de um processo de fantasia. Se a criança já está, por exemplo, com 10 anos e ainda acredita no Papai Noel, é importante a gente estar observando se é uma criança que está tendo contato com coisas da fantasia, né? Não só o Papai Noel, mas se ela está tendo contato com esse fantasiar, se ela está podendo diferenciar o que é fantasia de realidade de um modo geral na vida dela, né? E se, por acaso, ela não está se apegando às fantasias em função de estar vivendo uma realidade muito dura, muito difícil mesmo de aceitar. Então, são algumas questões que a gente pode ficar atento, né, quando a gente chega nesse limite aí dos 10 anos, ainda acreditando na existência do Papai Noel, tá? Para a gente poder só dar uma resumidinha, né, de tudo isso que a gente falou, então, em termos de importância, por que acreditar no Papai Noel, vou colocar algumas coisas em tópicos só para ficar claro pra gente. A primeira delas é o quê? Que então essa crença, né, na fantasia, ela impulsiona a imaginação. A segunda é que ela promove o sentimento de união e de fraternidade. Por quê? Porque o próprio nome diz Papai Noel, ou seja, papai, né, é como se a gente já trouxesse uma ideia fraterna em que todos nós somos irmãos de alguma forma diante desse Papai Noel. O terceiro é que incentiva a doação ao próximo. A própria história do Papai Noel é de doação, né? De ver os outros felizes. Então vai estar incentivando na criança essa ideia também. O quarto ponto é que ajuda a construir a paciência. Por quê? Eu faço a cartinha, eu tenho que colocar na meia, né? De acordo com os valores de cada família. E eu preciso esperar o dia 25 chegar para que eu ganhe aquele brinquedo, aquele presente que eu pedi. Então, com isso, a gente está trabalhando a paciência da criança. E o último ponto é que ensina a superar frustração. Como? No momento, então, da descoberta de que esse Papai Noel faz parte de uma fantasia, de que ele não é real da maneira como aquela criança imaginava. Então, esses 5 pontos a gente pode colocar como os importantes, né, ou os mais importantes, para que a gente, então, permita que os nossos filhos acreditem em Papai Noel. Bom, chegamos ao final do que eu queria estar passando para vocês. Nesse momento eu queria desejar um excelente Natal, que vocês possam estar próximos, dos mais próximos, das pessoas que amam, porque esse ano a gente não vai poder fazer grandes festas, né? Mas se a gente puder estar próximo dessas pessoas, eu acho que já é um momento especial pra gente. E que vocês permitam viver a magia e a fantasia do Natal. Um grande abraço e até a próxima semana.